Olá e bem-vindos ao episódio 7 deste podcast /videocast, chamado Dos Pés à Cabeça, um podcast com a chancela da Luzia da Saúde, e que eu aqui estou, de 15 a 15 dias, falando com pessoas que eu conheço e que, graças a este podcast /videocast, vou conhecer um pouco melhor. O caso de hoje é um caso que não podia ser mais bem aplicado. Porquê? Porque a rapariga que está aqui ao meu lado, eu acho que nos últimos, 10 anos, 12 anos, onde quer que eu vá, ela lá está. E falamos de tudo e mais alguma coisa, mas nunca falamos de quê? De nós próprios. Olá, Iva Lamarão. Olá, Vasco. Como é que tu estás? Obrigada pelo convite. Nada que agradecer. Ótima. Nada que agradecer. Iva, já com uma carreira de muitos anos, uma carreira na televisão, uma carreira também passou pelos concursos de beleza, por seres modelo, mas também, e eu acho que é muito importante também que possamos realçar isso, temos falado muito de hipocondria aqui nestes episódios. Sim. No teu caso, tu não és hipocondríaca? Não, acho que não sou hipocondríaca, mas tu vais-me dizer no fim desta conversa se achas que eu sou ou não hipocondríaca. Eu tenho aprendido alguma coisa. Acho que não. Ok, acho que não. Atenção, já tive aqui pessoas que são muito hipocondríacas, ok? Eu acho que, por exemplo, te sentes uma pontadazinha e achas que vais morrer. Porque às vezes também pode haver aqueles que são, na verdade, e não admitem que são, ou acham que não são. Okay. Eu acho que não sou. Ok, não és hipocondríaca. Eu acho que não sou. Ok. No entanto, e acho que esta é a coisa importante, há uma preocupação muito grande, não em termos de será que estou doente, mas uma preocupação até bastante normal com o teu lado estético, com a questão da imagem, com a questão também da saúde oral, e também vamos pegar por aí. Agora, nem sempre foi assim, porque nem sempre foste, digamos assim, uma miúda espetacular da cabeça aos pés. Quando eras miúda, eras magrita, Ainda sou. usavas aparelho, e portanto comecemos por aí. Quão complicado foi esse arranque de uma pequena Iva que se calhar até ouviu das boas em termos de gozo, em termos de brincadeira? Olha, a nível de fisionomia não alterei muito, estou mais velha. Sim. Ou seja, hoje consigo lidar melhor com o meu corpo, com os meus defeitos e com as minhas virtudes, mas nem sempre foi assim, é mais por aí. E na escola, eu acho que todos nós, em algum momento do nosso crescimento, passámos por momentos em que fomos gozados, Sim. em que os nossos colegas iam tocando ali nos pontos fracos e faziam piadas e brincavam e gozavam, e portanto eu também passei por isso. Sim, Ok. eu tinha as pernas palito, ainda tenho, mas tinha as pernas muito magrinhas e tinha vergonha, escondia-me, odiava usar saia. E tu tinhas que usar aquilo que os teus pais te diziam que tens que usar, Exatamente. certo? Olha, vou-te dizer que era difícil para mim, por exemplo, na natação, porque tinha aulas de natação que a minha mãe achava que era importante para o crescimento e para desenvolver a estrutura corporal, e é realmente importante. Eu, para sair da piscina, eu ficava ali parada não sei quanto tempo a olhar, a ver quem é que não estaria a olhar no momento em que eu saísse da piscina. E às vezes era algum tempo que eu estava ali à espera para que ninguém estivesse a olhar. Depois saía a correr, ia buscar o roupão, vestia e ia para o balneário, só para que não vissem o meu corpo magro ou a minha magreza, que na verdade não era assim tão magro, eu era esguia, tinha as pernas magrinhas, mas natural, não tinha nenhum problema de saúde, que às vezes poderia ser, mas não era o caso, era uma magra saudável, mas não me lidava bem com isso. Sim. E na escola era gozada também, portanto era magrinha. Os rapazes e raparigas podem ser muito maus, não podem? E podem ser muito maus. Podem. E da forma como o dizem. Portanto, usei aparelho em certa altura da minha vida, usei óculos e, portanto, passei por essa fase toda. Curiosamente, eu tinha uma irmã mais nova que o sonho dela, na altura, era usar tudo que a irmã mais velha usava. Então ela punha o meu aparelho na boca dela. Ela vai odiar que eu conte isto. Estás à vontade. Mas sim, às vezes pegava no meu aparelho. E punha? Porque te adorava, certo? Porque te adorava e queria ser como tu, Eric. Era a irmã mais velha, claro. Então era uma referência. Portanto, tudo que eu não gostava, a minha irmã queria ter. Sim. E portanto são fases, mas sim, passei um bocadinho mal com isso, com bullying, chamado bullying. Mas depois em casa também tinha o balanço, que era os meus pais dizerem-me: não valorizes isso, é normal seres assim, não ligues ao que os teus colegas dizem. Portanto tinha o contrabalanço em casa, portanto, e conseguia equilibrar as críticas que eu via na escola. Da escola vais para a faculdade tiraste Bioquímica, certo? Sim. Ok. Quando é que dá esse mindset diferente e como é que consegues perceber que, ok, estou a crescer,
Também, além da bioquímica, tenho a ideia de um dia chegar à televisão. Não sei se também havia já nessa altura essa vontade de trabalhar aqui nesta área. E como é que tu, ouvindo tanto de magrinha, óculos, aparelho, consegues mudar o chip para eu tenho que ser aquilo que tenho que ser e vou ser aquilo que quero ser? Sabes, eu como se calhar muitas raparigas, muitas meninas, as nossas brincadeiras, a minha brincadeira passava por brincar às apresentadoras. As apresentadoras Quem é que imitavas? Diz-me. A Catarina Furtado. Eu acompanhava muito na televisão. Eu acho que já falei isto publicamente algumas vezes, com ela pessoalmente, não sei se já, mas sim. A Catarina Furtado era uma das figuras que eu tinha como ídolo, não é? Outra mulher com ótimos dentes. Sim. Eu acompanhava, adorava o caça ao tesouro, portanto eu queria ser como ela e brincava muito por aí, os festivais da canção, portanto as minhas brincadeiras eram por aí. E eu tinha o sonho um dia de ser apresentadora de televisão. Como muitas crianças têm outros sonhos, não é? Ao longo do que o tempo foi passando, eu fui-me formando noutra área, que no caso das ciências, e fui-me afastando da comunicação, porque sempre achei que era difícil, era um sonho realmente. Os meus pais diziam: achas que é difícil? Provavelmente não vais conseguir. Mas os meus pais eram muito terra a terra. Há pais que mesmo que seja uma coisa pouco possível, dão força, não é? Os meus pais davam, mas de certo modo também diziam: isso é impossível, não vais conseguir chegar aí, portanto mais vale tirares um curso que possas ter alguma vantagem, o que hoje em dia também não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O melhor exemplo, mas mais vale ir para uma área que possas ter algum futuro do que a televisão, que é difícil chegares lá e depois manteres-te e continuares e teres um plano futuro numa área como a televisão. E portanto foi assim que eu fui-me afastando. Mas sempre tive aquela vontade de um dia poder trabalhar em televisão e fui manifestando essa minha vontade à agência. Sim. Que me dava castings para novelas, que me dava. Eu disse: não é isso. Não é isso que eu quero. Surgiu um casting para um programa de televisão, que era aqueles programas de passatempos. E eu pensava: eu não tenho nada a ver com isto, não é o meu perfil, não tenho... mas era a oportunidade de experimentar. Claro. E eu, mesmo achando que não tinha nada a ver com aquilo, quis tentar. Sim. E fui achar que não ia ficar. Nunca tinha feito nada em televisão, não tinha noções mas fui aprendendo. Depois tive a oportunidade de entrar no Fama Show. Faço o Fama Show até hoje, mas tenho feito outras coisas pontuais, mas tenho feito outras coisas em televisão e portanto já fiz algumas coisas que me permitiram ir mantendo neste meio e neste caminho, que é construir alguma coisa, alguma carreira em televisão. Além da televisão, posso dizer. Claro, sim, uma carreira já tens anos e é ótimo e há que dizer que faz o teu trabalho muito, muito bem. Mas além da televisão, em que nós somos escrutinados não só por aquilo que dizemos, mas também por aquilo que aparentamos, não é? A nossa imagem é tudo. Também passaste por Miss Portugal, também passaste por concursos de modelo. Como é que todos os dias tu conseguiste, na tua cabeça, lidar com... Eu lido com o escrutínio de como eu me aparento e de quem eu sou fisicamente. Sim. Todos os dias. Tiveste que trabalhar muito e lidar também com... Porque muitas vezes há críticas que são horríveis. E sabes que eu sou uma pessoa muito expressiva e às vezes eu faço uma expressão com a minha cara que não é de todo, com o rosto, com as mãos. Eu faço expressões que não é de todo muitas vezes aquilo que eu estou a transparecer. Às vezes posso estar a olhar para ti de uma forma que às vezes pode parecer meio nojentinha ou meio chateada e às vezes... Estou a adorar, mas Sim. A minha expressão, eu não controlo isso. Sim. Eu agora tento controlar mais, tento trabalhar mais isso. Isto para te dizer o quê? Eu gostei da expressão. Eu de vez em quando sou um bocadinho nojentinha. Porque eu acho que as pessoas olham para mim. Hoje em dia as pessoas já me vão conhecendo, mas às vezes pensam: olha, esta tem a mania, é nojenta. E eu acho que falar de nós é sempre um bocadinho complicado, não é? Mas eu vou-te dizer, eu acho que não sou nojentinha, sou uma pessoa muito terra a terra e simples, e às vezes não passa isso, e às vezes criam-se estereótipos à volta da imagem ou aquilo que escrevem sobre nós, porque às vezes uma entrevista, se eu ouviste dizer para a câmara é uma coisa, se está escrito por alguém, há sempre 1000 formas de interpretar aquilo que nós dizemos, e depois aquilo que vai chegar ao público é aquilo que alguém quis escrever, ou... Não que eu acho que ao longo dos anos tenha surgido na imprensa algo realmente significante ou significativo da minha personalidade, mas sim, foi-se construindo uma personalidade que às vezes não sou eu que a passa, mas aquilo que as pessoas vão vendo na televisão, por aquilo que eu vou fazendo. Sou muito associada a programas no caso daqueles programas de passatempos, os carros que fiz durante muito tempo, o Fama Show, que é tudo muito fácil de me associar a uma pessoa fútil, ou uma pessoa que tem pouca extensão de pensamento ou de conhecimento até.
não querendo provar mais do que aquilo que as pessoas possam pensar, porque não é esse o intuito, mas dizer que às vezes aquilo que passa que não é de toda a pessoa que nós somos. Claro. E portanto isso é um estereótipo errado, não é? Tenho um caminho académico, tenho amigos, tenho família e portanto sou uma pessoa muitas vezes diferente do que aquilo que as pessoas imaginam. Sim. Tu durante muito tempo tens atualizado o teu blog ou não? Da Curiosa? O que é que se passa com a Curiosa? Olha, confesso que é que eu confesso, eu li muito sobre ti, porque nós nunca falámos tão profundamente, e quis aprender um bocadinho mais sobre a Eiva Lamarão e dei por mim a ler coisas na Curiosa, mas também pensei, esta Curiosa não é atualizada há muito tempo. É verdade, mas vou-te dizer que isso foi um projeto que eu comecei quando os blogs estavam em fervor, não é? Quando muita gente tinha blogs e eu ia muito na onda, não quero fazer mais um, mas ok, pode ser mais um, pode ser o meu blog, e comecei a escrever. Houve as pessoas que me criticaram, recebi algumas críticas a dizer: este blog não tem jeito nenhum, este blog são coisas que está na net, não tem jeito nenhum, são conteúdos que não têm interesse nenhum. E eu confesso que a maturidade me fez lidar bem melhor com as críticas e não ligar muito e ir àquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu gosto, claro. Tendo a noção de que não posso agradar a toda a gente. Mas confesso que ler isso me fez desmotivar um bocadinho em relação ao blog em determinada altura. Então simplesmente deixei de dar tanta importância como dava. Vou escrevendo quando quero, quando acho que faz sentido para mim escrever alguma coisa, mas antes eu realmente achava que tinha que X em X tempo encontrar um artigo para colocar ali, pôr um artigo online, criar um conteúdo, e hoje em dia faço, se me apetece, acho bem. Por mim. Acho bem. Lançaste um livro onde abordaste imenso, e o livro chamava-se A Meio Caminho, portanto abordaste se calhar metade da tua vida. Portanto, esta foi uma espécie de: olha, até agora aconteceu isto e há muito mais para acontecer. E nisso que aconteceu, voltemos à pequena Iva, que se calhar lidou com tanto e ouviu com tanta coisa, que disse assim: hei de construir aqui uma armadura para que daqui para a frente eu consiga lidar com tudo e mais alguma coisa. E lidaste bem, e hoje em dia és uma profissional com créditos, obviamente já na televisão. E agora quero falar como é que a Iva, espectadora, vê a Iva que vê na televisão. És muito crítica contigo própria, olhas para o quê quando estás a ver, se é que te vês na televisão ou não, que também é uma ótima pergunta. Vejo. Às vezes eu sei que não calhou tão bem e custa-me ir lá ver outra vez o meu erro, mas faço. Sim. E acho que tenho que melhorar. Mas também te digo, eu tento cada vez mais ser eu e ser humana. Eu pegando um bocadinho aquilo que tu falaste lá atrás, que foi um bocadinho por aí, que tipo, como é que tu que tens foste bullying, sofreste bullying, tiveste algumas questões com o teu corpo, consegues trabalhar neste meio e lidar com a expressão da imagem. Sim. Foi criando uma personagem ao longo do tempo, em que aqui liga a câmara, eu sou eu, e que na minha vida sou muito tímida e consigo ter estes dois lados, mas cada vez mais eu procuro ser eu e mostro para as pessoas como eu sou, como eu falo, como eu gosto de me expressar, e não procuro ser. Procuro ter uma linguagem cuidada e ter cuidado com aquilo que eu digo, mas cada vez mais procuro mostrar-me como eu sou. Muito bem. E portanto, isso faz com que eu aceite melhor aquilo que eu vejo e o meu trabalho e a forma como eu faço. Claro, quando percebo que se calhar devia comunicar desta forma ou desta forma, melhor. Mas tento ser cada vez mais eu, não tento me aproximar do que poderia ser o ideal da apresentadora. Cada vez acho que tenho que trazer verdade, e a verdade é ser eu. E às vezes estou no set e estou num programa com o João Baião e estou a ver fora da câmara uma colega que não cumprimentei e digo olá, e depois penso, se calhar não devia ter feito isto porque a pessoa não está aí, mas depois sim. Mas depois a câmara acabou por filmar portanto, são os momentos mais giros. São os momentos mais giros. E diz-me uma coisa, preocupas-te no que estás a ver? Preocupas-te, imagina, com cabelo, aquele cabelo, este penteado não me favoreceu, dentes, esta minha edição está perfeita. Tens esse cuidado e a relação, e já falámos sobre isso, que também queremos muito falar sobre esta questão da preocupação com a saúde oral. Tens muito cuidado também com, apesar de seres tu, é o mais importante, há aqui coisas que não podem falhar, os dentes têm que estar incríveis. Sim, com a saúde em geral,
mais até desde que a minha mãe teve um problema de saúde muito grave e eu acompanhei nessa fase grave e de limite de saúde, comecei a ter mais preocupação e mais cuidado, não só com os meus, mas comigo. E então, se formos para a questão de ser hipocondríaca, se calhar, não digo que sou, mas roça ali um pouco isso, porque vou sempre ver à net se tem algum sintoma, vou ver o que é que poderá ser. Sim. Em relação aos dentes. E achas que não és muito hipocondríaca? Eu acho que não sou. Tá bem, depois falamos, continua. Desde que isso afete a minha forma de estar ou a minha forma de me relacionar com os outros. Portanto, faço isso naturalmente. Portanto, acho que não sou hipocondríaca. Tudo bem. Em relação aos dentes. Mas continua a ver o teu médico, ok? Vou ao médico sempre. Até porque pode ser que a internet dê uma informaçãozinha qualquer e tu, para depois confirmares isso, vais ao seu doutor. Exatamente. E o só doutor marco muitas consultas, que há algumas desnecessárias. Mas pronto, ok, mais vale a mais para teres a certeza que está tudo bem, não é? Vou. Muito bem. Em relação aos dentes, tenho cuidados, mas são cuidados que sempre tive e que veio desde a escola, que é ter a higiene oral em dia, ou seja, ir ao dentista com regularidade, fazer higienização, escovar bem os dentes, usar fio dentário, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas tento usar porque é importante. Portanto, isso já vem desde a educação escolar, que fui recebendo ao longo dos anos. Hoje em dia tenho mais cuidado porque, além de achar que é importante para o trabalho, não é? Acho que é importante para nós, para a nossa saúde em geral, porque os dentes afetam não só a nossa estética, se temos os dentes mais cuidados ou menos cuidados, a imagem que passa, mas afeta a nossa saúde em geral. E às vezes há muitas doenças que são associadas à falta de cuidado oral, não é? E não se fala tanto isso. E às vezes descuidamos, achamos que a saúde oral é secundário, se calhar não tenho tanto dinheiro para ir, ou não há tantos apoios com a saúde oral que devia haver, porque é realmente muito importante. Eu tenho cuidados, como por exemplo a escovagem, tudo isso, mas depois faço branqueamentos, ando sempre com a escova na mala. Andas? Old school ou elétrica? Eu tenho a elétrica. Tens? Mas tenho uma old school também. Tens old school, acompanha-te a elétrica em casa? Em casa, mas não uso tanto a elétrica porque acho que a elétrica não escova assim tão bem. O que às vezes é um mito, porque a elétrica se calhar é mais indicada para nós escovarmos. A minha elétrica tem uma coisa que eu adoro, tem cronómetro. Eu sei quanto tempo é que lavo os dentes. Sim. E às vezes eu estou a lavar, olha, digo assim, lavei menos 5 segundos que à mesma hora ontem. Estou ainda adoro. Mais ao detalhe. Atenção, esta nossa conversa não vai ser só perguntas, vai ser partilha de experiências. Sim, eu já percebi que tu também tens muito cuidado. Minha amiga, se eu tenho histórias com dentes. Se eu tenho. A minha escova não chega ao ponto de ter tempo, mas a do meu namorado sim. E houve uma vez que eu estava a escovar os dentes e ele estava a escovar os dentes dele ao mesmo tempo que Cada um com a sua escova, certo? Claro. Ok. E disse: mas tu ainda não escovaste 3 minutos? Seria? 3 minutos? E eu: não, ainda não escovei 3 minutos. Estás a contar? Sim, a minha escova está a contar. Estás a ver? Então lá fui eu escovar mais um bocadinho. Se calhar o teu namorado também tem. Sim, mas também tem aquela ideia de que a escova manual é que escova bem. E atenção, é errado, porque às vezes temos que também perceber se a escova é suave, se a escova é média, se a escova é mais dura. E é importante porque pode desgaste e para depois o dente não ficar exposto e depois haver desgaste da gengiva, que era um problema que eu tinha, porque eu escovava com muita força, achava que estava a fazer bem e não. Levas escova contigo, às vezes antes tipo um trabalho aqui e ali. E lavo os dentes numa casa bem pública, o que para mim é um bocado nojento, e para as pessoas que estão à volta assim, porque às vezes eu estou a escovar e estou-me a esconder. Sim. E as pessoas que estão a olhar vão à casa bem, lavam as mãos e veem alguém a escovar. Lembras-te há uns anos que havia uma coisa que ia revolucionar, que era uma espécie de uma coisa que metias o dedo e tu lavavas e limpavas os dentes? Eu tento fazer isso aconteceu há uns anos. Acho que já não está à venda. Não. Foi um sucesso incrível. Olha que eu tento fazer isso com a minha cadela. Espera aí, tu tentas fazer isso, o que é com a cadela? Escovar os dentes. Estás a ver? Isso é bonito. Claro, isso é importante. Preocupas com a tua saúde oral e também. Mas não consigo porque ela não deixa. Eu já tentei uma coisinha dessas para escovar os dentes, mas ela não deixa. Olha, pesadelos com dentes tens? Já tive. Já tiveste? Mas depois fui ver à net. Ok. E temos que sorrir para o espelho para quebrar o mal do sonho, ou o feitiço do sonho, dizem. Porque é tipo mau presságio. Dizem que é mau presságio sonhar com dentes. Olha, eu fui ver, sabes? E o Sr. Ian Wallace, que é um psicólogo que analisou mais de 150 mil sonhos em 30 anos de profissão, diz que os dentes significam confiança e poder. É? Daí que se perdemos dentes nos sonhos é porque na vida real há alguma coisa que está a abalar a nossa confiança.
Mas olha que já ouvi o contrário. Mas pronto, o teu site deve ser credível. Não. Olha, fui ao observador. E há quem diga que sonhar com dentes antecipa notícias de morte. Morte. É isto, depois, se sorris para o espelho, quebra. E tens pesadelos, coisas que não queres, e tens medo que aconteçam no teu trabalho. Pá, eu dou-te já um exemplo. Eu pelo-me de medo de perder um dente, tipo na televisão, num direto, Festival da Canção. Pesadelo incrível. E o grande vencedor do Festival da Canção é pão e salta-me o dente. ou a dar concertos da rádio comercial, já me aconteceu. Estar a cantar, enfiar uma marretada com o microfone no dente da frente e pensar: partiu o dente, aqui, Mel Arena, 12 mil pessoas, tudo a apontar para mim, fotografias, acabou-se a minha carreira. E se isso acontecesse, o que é que tu fazias? Assumia. É, eu acho assumia. Eu também assumi. Nunca partiste um dente? Graças a Deus. Nunca partiste um dente? Não. Oh, minha amiga, tenho tantas histórias. Já perdi. Tenho tantas histórias. Olha, já agora. Nunca parti. Porque isto é um programa de partilhas. Vá. E tu tens preocupações e eu também. Vou contar-te apenas a minha mais recente. Estou de férias num país no Médio Oriente, ok? E estou num sítio espetacular, onde atrás de mim só tenho uma cadeia montanhosa. Para entrar no hotel tens que subir a montanha e descer a montanha. O que é que não há nesse hotel? Dentistas. Então estou eu a comer umas chicken wings, que como de garfo e faca, como sempre. E nisto distraído a falar com a família, pego numa chicken wing, tal, tunga, dente da frente, pó. Eu aqui à frente tenho facetas, tenho coroas, não é? Portanto tenho o meu dente muito pequenininho, partiu-se um espigão. E eis que eu vou à procura no Médio Oriente do dentista. E digo-te uma coisa: não há assim tantos dentistas perto de Oman, onde eu estava. Mas conseguiste? Consegui. Primeira coisa, tive que sair do país de carro, tive que sair do país e passar a fronteira com um papel do hotel a dizer: este nosso hóspede está à procura de um dentista e vai ao dentista. Quando eu chego à fronteira, vocês têm que imaginar, imagina 1980, filmes de espiões, não é? O carro que me leva ao dentista para na fronteira e o homem diz-me: agora tu sais do carro, atravessas a fronteira a pé e está um outro carro do outro lado para te levar ao dentista. Meu Deus. E eu passo a fronteira, mostro o papel a tapar a boca e o senhor da fronteira, não é? Se mostrasses a boca, calma. E mais facilmente. O posto fronteiriço olha para o papel e diz: você está naquele hotel? E eu estou. O hotel é ótimo, porque é que você quer ir para aqui? E eu: porque eu preciso ir ao dentista. Para o dentista? E eu: sim, aconteceu aqui um acidente. E o homem só diz assim: sorria para mim. E eu: sorriu. E ele: e pronto. E eis que eu vou ao primeiro dentista, olha para o meu dente. Eu levei o dente na mão comigo. Eu só queria que colassem o dente. O primeiro dentista diz: olha, tenho tanta pena, não faço isso. Segundo dentista: oh pá, eu fazia isto se você fosse mulher. Era uma dentista só de mulheres. E o terceiro dentista reconstruiu-me um dente a partir de resina, pôs-me um espigão que ainda o tenho aqui. Portanto, Iva, recomendo-te um dentista na cidade de Diba, perto de Oman. O Dr. Mohamed, já me esqueci do apelido, que é egípcio. Dr. Mohamed, grande abraço. Iva, vais-me passar o contacto que posso precisar, não sei se sabe. Sim, olha, e eu, não sei se aconteceu contigo, mas eu fiz um processo de mudança de dentes. Aliás, eu tenho imenso medo de tudo o que é tudo que são grandes transformações com dentes. Ficas a saber, minha querida Iva, que pesquisando no Google Iva Lamarão, o que é que aparece à frente? As pesquisas que as pessoas mais fizeram sobre ti. Ai meu Deus. Dentes não está lá. Teu pai é de biquíni, não. Não façam a pesquisa, que isso é muito tempo. Tu não pesquisas coisas sobre ti própria? Não pesquisas o que é que as pessoas andam a... Às vezes vou lá. Ok. Dentes não está lá. Portanto, a naturalidade dos teus dentes faz com que ninguém queira saber dos teus dentes, o que é ótimo. As pessoas querem saber tipo namorado, trabalho, esse tipo de coisa básicas. E tal. No meu caso, as pessoas querem saber da minha mudança de dentes. E é verdade. É porque tens um sorriso incrível. Já antigamente não era. Eu tinha alguns issues com os meus dentes. Mas já recebeste muitos elogios com o teu sorriso? Já. Felizmente os meus dentistas ficam muito contentes. Tiveste já issues com dentistas? Falta de confiança em dentistas ou não? Os meus dentistas não me estão a ver, porque eu tive vários ao longo dos anos. Todos nós já tivemos vários dentistas. Pronto, olha, eu tenho assim um trauma com dentistas e com a ida ao dentistas, porque eu comecei muito cedo a fazer transformações na minha boca. Ou seja, quando eu era muito criança, o dentista achou que tinha que me arrancar todos os dentes de leite. Porquê? Porque era para os dentes definitivos crescerem mais rapidamente, para eu depois colocar um aparelho. A primeira vez que eu coloquei aparelho. E então sofri horrores, porque tive que arrancar todos os dentes. Todos? Todos. Ia sendo gradual, mas tinha marcado tipo precisas em X tempo, lá ia eu lá arrancar dentes. E sofri horrores, foi horrível. Horrível. Não sei, mas era muito novinha, pá, e
10 anos, era realmente muito novinha. Passei por todo esse processo. Depois, mais tarde, sofri horrores com o siso. Eu achava que poderia ser um humano evoluído e não ter os sisos. Hoje em dia. Acontece? Mas não. Sou ancestral, portanto tens os sisos. Tinha. Também sisos. Já foram à vida. Os 4 sisos e tive que arrancar. Ok. Sofri horrores. Primeiro que arranquei, fiquei com uma cara deformada. Não pude trabalhar porque estava mesmo deformada. Uma vez fui trabalhar mesmo com a cara um bocadinho inchada e só fiz de um lado. Sim. Mas fui trabalhar assim porque já era bastante tempo sem trabalhar, então tive que assumir e fui só filmar. Ok, deste lado, filma deste lado, não é? Olha, sofri horrores com os sisos e com arrancar os sisos e foi. Olha, eu não tive filhos, mas posso dizer que arrancar os sisos foi a pior dor que eu senti. Porque tive que descolar o siso do osso e depois o dor a seguir não passava com nada, então foi horrível, uma dor horrível. E traumatizou-me um bocadinho, para além de que já tinha um historial com dentistas. Portanto, sempre que vou ao dentista fico um bocadinho com medo. Sim. Mas tenho um dentista que é da minha plena confiança e que eu gosto muito, e portanto que eu sempre que lá vou não sofro nada. Eu acho que até é importante nesta questão da nossa preocupação natural com dentes e saúde oral. E é isso que tu dizes, não se acerta à primeira, se calhar. Não, sorte de quem acerta à primeira e passa a vida toda com o mesmo dentista. Mas isto se calhar é também como uma vida amorosa. É preciso de vez em quando, 1, 2, 3, até acertar na mousse. O meu dentista, o meu primeiro dentista, era ótimo, mas realmente não tinha muita maturidade para compreender tudo aquilo que me estava a acontecer e ele para lidar com a dor, que eu acho que não sei se em algum momento da nossa vida nós aprendemos a lidar com a dor, mas sim, quando somos mais adultos aprendemos a lidar melhor com a dor. E portanto traumatizou-me um bocadinho. E portanto daí eu ter medo de, sobretudo da anestesia, aquela agulha em cara. Tens medo de agulhas? Não tenho medo, mas não adoro. Ok. E agulhas na boca, odeio. Horrível, é horrível. Aquela sensação da agulha a espetar. É um stress para ti, apesar da confiança que tens. É um stress e eu gosto de ver tudo. Gosto de ver nos óculos do dentista o que é que está a acontecer, o que é que ele está a fazer e onde é que vem a seguir. Estou perfeitamente contigo. Eu estou sempre assim. E portanto sofri um bocadinho. Daí eu queria cuidar ao máximo dos meus dentes. Ainda há dias estava a sentir uma dor de ouvido e doía-me aqui a queixada ligeiramente. E tinha o olho assim também estranho. E depois houve alguém que eu comentei e disseram: isso é dentes. De certeza que tens um dente furado. E eu: a sério? De certeza tens que ir ao dentista. Eu já estava a entrar em paranoia, a pensar: o quê? Tenho um dente furado, mas hoje em dia ainda alguém tem dentes furados. E depois não era outra coisa qualquer. Mas não tinha a ver com o dente. E portanto tudo o que tem a ver com o dente assusta-me um bocadinho. Mas claro que vou quando tenho que ir. Mas sim, faço, tenho os meus cuidados normais, que acho que toda a gente devia ter, claro. Às vezes um bocadinho exagerados. Por exemplo, com o branqueamento. Antes de vir para aqui há bocadinho, eu estava com moldeira para os dentes virem mais branquinhos, porque tomei café de manhã, então coloquei. E também evito tomar café. Ok. Tens a tática do café com a palhinha ou não? Não, tu tens. Não. Tive recentemente porque tinha uns dentes provisórios, ressaca de Oman, ok? E tinha uns dentes provisórios e o dentista disse-me: olha, atenção, podem manchar, por isso atenção ao café. Sim. E por isso aí andava a beber café de palhinha. Eu uma vez num café, num restaurante, eu pedi uma palhinha à senhora e ela: palhinha para quê? Para beber o café, porque eu não tinha palhinha, não tinha levado palhinha. E então imagina que é uma palhinha gigante e eu a beber o café, porque às vezes eu corto a palhinha. Claro. Já cheguei a fazer isso, mas opto por não beber café. Mas tu levavas a tua própria palhinha para os cafés? Já chegou a acontecer. Isso é quase como ir para os caracóis e levar o próprio alfinete, claro, não é? Eu esqueço de andar com uma palhinha na mala. Quem é que se lembra de andar com uma palhinha na mala? Sim. Não. Olha, e a tua postura quando estás na cadeira de dentista? Já percebi que gostas de tentar ver, mas estás segura, precisas de drogas. Eu preciso me apertar. Estou-me a apertar em tudo que. Sabes, porque se eu fizer força me apertar, eu parece que a dor é mais suportável. Preciso de drogas, até ver não. Não? Não, quer dizer, preciso de anestesia normal. Sim, ok. Depois. O tempo máximo passaste numa cadeira de dentista? Normal? Eu tirei os sisos. Ok. Talvez 1 hora e tal. 1 hora? Oh, minha amiga. Pronto. Houve um dia que entrei no dentista e fiquei na cadeira do dentista das 10h30 da manhã, tipo até às 6 da tarde. O quê? É verdade, sim, senhor. Mas sabes que eu acho que verdade, quando eu for velhinha e não tiver dentes, eu vou querer usar uma placa normal. Aquelas caem, porque eu tenho. Não estava a contar com o Ivan Lamarão a falar: eu quero usar uma placa quando for velhinha. Sim, daquelas normais, porque aquela ideia de colocar ferros, não sei se chama assim, não é ferros, aquele nas minhas gengiva, e esse processo deve ser doloroso, super doloroso. Pode acontecer também outra coisa, que é ficares com os teus dentinhos e os teus dentes todos. Eu com 90 anos, que eu vou viver até aos 90 anos, assim.
Era giro, mas eu acho que não. Não, é continuar a trabalhar. Pergunta para ti: alguma vez de férias, ou quando vais de férias, tens o cuidado de levar contigo alguma coisa extra, não vá uma coisa acontecer aos dentes ou não? Sim, eu levo o kit de branqueamento, levo a escova, levo o elixir para bochechar. Ok. Essa é outra coisa que eu tenho paranoia, que é tipo achar que. Assim, eu acho que não. Mas tento sempre ter cuidado também com o hálito, que acho que é importante. Claro que sim. E portanto tenho sempre o meu kitzinho. Sim. Ok. Eu, voltando ao. Estamos aqui numa batalha. Cola para dentes, nunca levaste? Não, porque eu ainda tenho os dentes todos naturais. Ok. Mas olha. Eu percebo. E olha, percebo que investe. Percebo que investe. Sempre, se algum dia não. Eu cheguei a perguntar ao meu dentista como é que era o processo. Olha, quando foste àquela viagem, se levasses uma colazinha, colavas. Obrigado por isso. Primeira coisa que eu fui foi ao NSSR, tinha o tubinho da cola. Dentista, não tinha, foi azar. Mas sabes que há muitos dentistas que dizem, em caso de necessidade extrema, uma colinha super. Normal, eu ia dizer isso. Colinha super cola é capaz de resultar. Mas eu levei em muitas viagens minhas, quando estava com o processo dos dentes provisórios, que podiam, lá está, eram colados. Levei cola eu, e muitas vezes eu próprio colei. Eu acho que é uma boa estratégia. Mas olha, tu andas aí ao mesmo nível que eu. Mas eu digo, eu quando soube que este era o tema que a Legia da Saúde queria também abordar, eu disse, pá, é na boa, porque eu também partilho muito e também tive N preocupações. Porque, aliás, porque é que, no meu caso, a malta escreve Vasco Palmeirinho Dentes? Porque quando eu comecei a trabalhar em televisão, a minha dentição era completamente diferente. Eu tinha dentinhos de vampiro, os meus caninos eram bicudos. As pessoas foram percebendo a tua evolução dentária ao longo dos anos. É verdade. E aconteceu a um dentista que eu nunca reparei. É verdade. Aconteceu, aliás, saindo daqui, se fores pesquisar, vais pesquisar. Com o meu dentista anterior, grande abraço, João, aconteceu-lhe uma coisa incrível, que foi uma senhora brasileira viu-me na televisão no Joker e foi ter com o meu dentista, sem saber que era o meu dentista, a dizer: cara, eu quero uns dentes como o Vasco Palmeirinho. E ele ficou feliz da vida. Mas sabe que eu sou dentista do Vasco? É nada. E por isso foi um processo que olhando para trás foi doloroso. Foram muitas horas e muitas horas numa cadeira de dentista. E hoje em dia olhas, atenção a esta pergunta, olhas para os dentes dos outros quando fazes televisão e quando vês na televisão? Como não? Também eu. Assim, eu não quero reparar no detalhe, mas às vezes eu estou tão próxima das pessoas que às vezes percebo se a pessoa tem tártaro ou não tem. E claro que não estou ali a reprimir ou mentalmente a reprimir, quer dizer, não digo, mas não estou a julgar ninguém. Mas sim, quando noto que a pessoa tem uma saúde oral menos cuidada, é algo que ressalta, não é? Que salta à vista. E sobretudo tártaro. E, portanto, isso é uma coisa que também fico preocupada, é de sentir que tenho tártaro e que se possa reparar ou que se possa ver. Portanto, eu tento sempre fazer higienizações com alguma regularidade, mas há muita gente que não tem esse cuidado e tem muito tártaro. Sabes que muita gente pode também não ter esse cuidado, pode ter medo de ir ao dentista. Que consegues arranjar tipo 2 ou 3 dicas para combater? É porque eu acho que é normal as pessoas terem medo do dentista, não é? É tipo achar que não é importante. Eu acho que é medo. Eu acho que as pessoas sabem que é importante. Acho mesmo que sabem. Acho que muita gente tenta adiar ou pensa: epá, não sei, estou bem assim, até aguento. Mas eu acho que há muita gente que tem medo de ir ao dentista, ainda hoje. Eu tenho medo e vou. Então, 2 ou 3 dicas para que se possa relaxar e confiar no dentista. Ponto 1, acho que a questão é também: dentista certo que. Encontrar um dentista que seja da nossa confiança, não é? E que experimentamos e que nos dê uma boa experiência. No caso do meu, sim, correu tudo bem e não tive uma má experiência e confio nele plenamente. E outra coisa que agora veio assim do nada, mas também tem a ver com a ida ao dentista, que se calhar contigo e com muita gente acontece quando estamos a fazer os moldes. Sim. Isso é outra coisa que eu fico em pânico. Tipo, dá-me logo vontade de vomitar, como a toda a gente. A sério? Não, tu não. Não. Eu estou quase. Eu tenho medo que os dentes saiam quando tiram um molde. Também. Isso é outra, mas eu digo logo, eu não consigo porque ponham muita massa dentro da minha boca, porque a minha boca parece grande, parece. Atenção, eu já gastei muita massa com a minha boca, isso é diferente. Também. Já gastei. Só que eu tinha. Aliás, nem quero pensar nisso. Também. Mas sim, quando metem-nos aquela coisa na boca, eu estou. Tira. E ele, pronto, aviso logo. Mas depois tenho que confiar no meu dentista que tem que saber estas minhas pancadas. Sim. E o Jó sabe perfeitamente que não pode pôr muita massa no molde, nem pode pôr massa que possa escorrer para a garganta, que isso também é algo que eu odeio.
E portanto, um bom dentista faz uma boa experiência e faz com que não tenha medo de ir ao dentista. Mas isso é muito importante. Portanto, isso é a primeira dica, encontrarmos o dentista certo. Mas ir ao dentista é muito importante. Portanto, eu acho que o medo não deve prevalecer à importância que tem de cuidarmos da nossa saúde oral. É verdade, sim, senhor. Moldes, sim. Já tive a minha cota parte. E já agora, atenção, ir ao dentista é importantíssimo. Mas a verdade é que os dentistas deixam-nos em alturas e poses muito frágeis. Vou dar 2 exemplos, não é? Ponto 1, o alargador da boca. Quando se coloca o alargador da boca. E tiram fotografias. E eu só penso, o que é que esta pessoa vai fazer com estas fotografias? Eu tenho lá alguns registros bons. Tens? Ok. Não, e tenho, lá está, como o meu dentista é meu amigo e faz parte do grupo de amigos que eu tenho, de um dos grupos do WhatsApp, há um registro dos meus dentes, da fotografia dos meus dentes, que inclusive ele até chegou a postar no Instagram dele. Os meus amigos fizeram um print dos meus dentes e meteram umas pernas. E no grupo de amigos aparecem muitas vezes os meus dentes com umas pernas. E portanto acaba por ser divertido, mas fazem essa piada. Mas também para elogiar o trabalho do meu dentista, porque se ele teve tanto trabalho, porque ele depois também pôs aparelho mais tarde, foi ele que me convenceu a colocar aparelho, porque eu achava que não, eu não gostava nada de ter aqueles brackets nos dentes. Sim. Eu odiava, e depois ter que pôr a contenção atrás também era algo que eu não gostava. E ele convenceu-me a corrigir detalhes no meu sorriso. E mais tarde pus o aparelho novamente com ele. Corrigiu-te detalhes do sorriso? Exatamente. Coisas que tu pediste, ou ele disse fica melhor assim ou fica melhor assado? Coisas que eu achava que podia corrigir, mas que ele achava que eu devia corrigir. Por exemplo, o meu dentista reparou que eu tinha um lado favorito. Eu tenho um lado favorito de me posicionar, quer dizer, hoje em dia já me coloco dos 2 lados, mas ele achava que podia ter a ver com isso. Okay. Ou seja, eu preferencialmente gosto mais deste lado. Nas câmaras posiciono-me mais deste lado, embora hoje em dia qualquer um dos lados é bem aceito por mim, é de frente, de lado, é o que for. Mas em tempos eu preferia mais este lado, então sempre que fosse possível eu escolhia este lado. E ele dizia-me: tu preferes esse lado porque os dentes não estão tão direitos deste teu lado. E eu, não tem nada a ver com isso. Mas se reparares, os teus dentes não estão tão direitos deste lado. Se calhar preferes sorrir deste lado do que deste lado. Isso não é nada disso. Mas até pode ser, inconscientemente até pode ser. E então ele achou que nós tínhamos que corrigir isso. E então era um detalhe no sorriso, mas que ele achou que tinha que corrigir. Eu às vezes olho a sorrir e acho que... ainda vou ao detalhe, e às vezes acho, por não colocar a contenção sempre, que os dentes que me têm memória voltam novamente à forma. Então às vezes acho que posso estar outra vez na primeira forma e que não estão tão direitos como isso. Lá está, hipocondríaca se calhar. Lá está. Mas não, porque na verdade eu fiz aquela correção. Embora quando nós acabamos de fazer a correção, os dentes vão mudando, não é? Mesmo que tenhamos o cuidado de colocar a contenção. Portanto, mas ok, eu prefiro este lado, mas também trabalho deste, mas não é por causa dos dentes. É muito importante que haja uma conversa aberta também sobre preocupações que tenhamos com saúde oral. Fala-se muito da importância do sorriso. Eu lembro-me de sorrir a tentar esconder dentes, lembro perfeitamente, porque quando não temos confiança, escondemos e somos um bocadinho mais tímidos e às vezes queremos rir, mas ficamos assim, não quero mostrar. E portanto é muito importante que haja essa confiança com o nosso dentista, com os nossos higienistas, e que tenhamos essa noção de que, obviamente, que os nossos dentes não mostram nem são prova daquilo que nós somos, mas quando temos confiança num sorriso bonito, então aí a coisa às vezes resulta de outra maneira e temos uma autoconfiança bastante maior. Aconteceu com a Iva, preocupadíssima com a sua saúde oral. Iva, obrigado pela partilha desta experiência. Uma pequena Iva. Nasceste onde? Foi em Ovar? Ovar. Eu sou Ovar. Fui nascer ao Porto. Ok. Mas fui só nascer ao Porto. Portanto eu cresci em Ovar. É verdade. E sou de Ovar. Portanto, uma Iva pequenita que se escondia na natação e que agora mostra todo o valor e toda a Iva que ela é. Iva, muito, muito obrigado. A conversa maravilhosa com a nossa Iva Lamarão. E daqui a 15 dias estamos de volta para aquele que é o último episódio deste nosso podcast, dos Pés à Cabeça, com um tema um bocadinho diferente. Vamos falar de coisas aqui da cabeça com o António Raminhos, e vai ser um episódio a não perder. Iva, obrigado. Nota final: saúde oral, preocupações, sim senhor, sem medos, consultar o nosso dentista para que aqui as coisas estejam bem, porque quando aqui tudo está bem, aqui em cima as coisas também funcionam bastante melhor. Tchau, tchau, e até daqui a 15 dias.